Canal do Ônibus continua aqui na Fresp. Eu acabei de ver uma palestra maravilhosa sobre a era de valores, que é importante não só para o fretamento, como para todas as empresas. Eu estou aqui na companhia do Roberto. Olá, Roberto, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, eu queria que você falasse para as pessoas de casa primeiro o seu cargo. Eu sou assessor de comunicação e marketing de diversas entidades de transporte no Brasil e América Latina. Minha especialidade é marketing em transportes. Especialista em transporte, não tem pessoa melhor para estar falando sobre esse assunto com a gente, né? Agora, falando de era de valores, falando da era de hoje, nós não podemos deixar de falar de eras anteriores, né? E eu vi o senhor falando que antes de 1990, o foco era o produto, logo depois de 1990 passou a ser o cliente e que hoje, depois de 2005, mais ou menos, né? Que o foco não é só satisfazer o cliente, como o ser humano em si. Explica isso pra gente direito. Então, Lúcia, você já resumiu tudo, é isso mesmo. Mercadologicamente falando, né, uma análise de marketing que a gente faz, até 1990 o foco estava nas coisas, produto era a coisa mais importante que tínhamos, né? Tudo ficava ao redor, inclusive cliente e todas as equações. Fazíamos aí, nesta era, marketing 1.0, foco no produto. Eu tenho algo bom, quer comprar, faz fila, compra, porque o importante é o que eu tenho e não muito você. De 1990 para cá entramos na era do cliente, então o produto sai fora da equação, cliente assume o centro da coisa, então agora, a partir desta era, quem manda é o cliente, é ele que determina as coisas, o foco está nas pessoas e não mais nas coisas. O detalhe é que pouca gente sabe, mesmo porque esse enunciado foi feito por Kotler em 2005, dizendo que a partir desta era 2005 para cá, saímos da era do cliente e entramos na era dos valores. Na verdade, esse fenômeno no Brasil a gente percebe mais nos últimos anos, mas nós já estamos vivendo na era dos valores. E o que é viver na era dos valores? É tratar as pessoas agora como seres humanos, com mente, coração e espírito. As pessoas não querem consumir coisas, as pessoas querem ter uma experiência. As pessoas estão interessadas no que você tem de relevante além do produto que eu consumo ou do serviço que eu consumo. Qual é a sua contribuição para a sociedade de modo geral? Então é esta era que nós estamos vivendo. Essa evolução é maravilhosa e essa era está perfeita para os dias de hoje. Agora eu fico pensando, qual será a próxima? Você tem ideia? Não tenho ideia. Se eu tivesse ideia, estaria milionário, porque a gente já poderia prever, né? O que eu tenho ideia e tenho absoluta certeza é que nesta era nunca uma era como essa foi tão propícia, tão oportuna para a promoção do transporte coletivo. Por quê? Porque transporte coletivo, quer seja por fretamento, como é o caso daqui, quer seja transporte urbano, nós somos, o setor de transporte é o vetor de uma sociedade melhor, de uma cidade móvel, de uma cidade mais sustentável, porque o setor de transporte tira carros da rua, elimina a poluição, faz com que uma cidade seja mais móvel entre si, enfim, o setor de transporte faz com que a cidade respire melhor, o planeta respire melhor, então isto é valor. Então o nosso setor é um setor chamado verde, a gente contribui para um país melhor, para um setor melhor, para uma cidade melhor. Então esta era é muito favorável e nós temos que aproveitar mais esta era, foi o que eu disse na palestra, para comunicar essas virtudes todas para a sociedade de modo geral. Eu achei muito interessante essa questão, inclusive, além de ser propício, as pessoas têm realmente usado isso, né? As pessoas não têm pensado em si próprias mais, elas têm pensado no mundo globalizado e como melhorar de forma eficaz a cidade, né? Não tem pensado? Sim, nós não temos mais consumidores locais, nós temos cidadãos globais. Eles estão usando o ônibus, estão usando a bilhetagem eletrônica, estão consumindo o seu transporte, mas eles estão não apenas pensando no momento do consumo, eles estão pensando o que isso significa para o resto, né? Qual é o impacto disso no meu bairro? Qual é o impacto que tem isso para a minha cidade, para o meu planeta? Então nós não temos mais consumidores locais, mas sim cidadãos globais. É verdade. E ele também não só tem sido propício, como muito importante e muito usado, né? Tem várias questões de vantagens também. E o senhor comentou um dado quanto a mortes, a diferença de carros, ônibus, motos, né? Que eu achei muito interessante. O valor tem um desnível muito elevado. Sim, existem muitos índices favoráveis para o setor de transporte, vários, não apenas de acidentes, mas fundamentalmente de emissão de CO2. Então, por exemplo, um carro, ele polui
8 vezes mais do que por passageiro transportado por ano do que um ônibus. Não é? Um ônibus tira 40 carros da rua, então quando a gente começa a fazer os cálculos, e o que a gente fez hoje aqui no evento é entregar um material muito bem formulado, de um estudo profundo feito por uma pessoa muito conhecida no nosso setor, que é o Vasconcelos. Propiciamos um folder onde ali nós damos todos os números que mostram as vantagens claras da opção pelo transporte coletivo por fretamento, ao invés de deixar com que o funcionário vá trabalhar de carro ou vá trabalhar de moto, né? Então os números são gritantes, não apenas de mortes por acidentes, que também é um número gigantesco. A moto chega a matar 34 vezes mais do que o transporte por ônibus, o carro mata menos, mata muito mais do que o ônibus. A diferença do carro para o ônibus também é exorbitante, eu achei. Exorbitante, 12 vezes mais. Então temos muitos números favoráveis, e a minha recomendação à plateia hoje é que a gente tome agora posse deste material e comece a mostrar ao RH que contrata o serviço, ao cliente usuário que está dentro do ônibus, para que ele conheça por que somos o vetor de uma sociedade melhor. Nós somos um setor verde. Inclusive, o motorista acabou de ser eleito pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, como uma profissão verde, porque o ônibus e o motorista elimina congestionamento, poluição e etc. Com certeza. Eu dei uma olhadinha no material, está realmente especial, explica de forma clara, né, os benefícios também, o auxílio, né, dos ônibus, do fretamento para todas as pessoas. Agora, o que contribui? Tem algumas normas aí que o fretamento, que as pessoas não enxergam, mas que falando a gente vê realmente de forma clara. Qual a contribuição que o fretamento traz para as cidades? Muitas. Por exemplo, se uma empresa deixar de usar o fretamento para trazer os seus funcionários para trabalhar e passar todo mundo para carro, primeiro tem que construir muitos prédios para caber todos os carros. Só o fretamento, você com poucos ônibus faz o mesmo tanto. Quando a gente coloca isso em emissão, em quilos por ano de CO2 na atmosfera, é uma coisa exorbitante, e por aí vai. Então a contribuição ela é imensa. Se você descontinuar o setor de fretamento e diz todo mundo vem de carro, você congestiona as avenidas, você congestiona imigrantes, se você disser, por exemplo, que a Volks não vai ter mais o fretamento. Então as vantagens são inúmeras. Com certeza, eu achei a sua palestra maravilhosa, está de parabéns, viu? Muito obrigada pela entrevista e vamos aproveitar o evento. Muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes do canal do ônibus. Obrigada a nós. Luciana Ferraz, do canal do ônibus.